Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre equações trigonométricas, aulas 11 e 12 da Bienal, do caderno 5, setor A de matemática. Essa aula se encontra na página 116. E antes da gente tomar esse estudo propriamente sobre as equações trigonométricas, eu quero fazer uma recapitulação sobre alguns conceitos importantes que a gente estudou antes dessas na aula 11 e 12. Bom, primeira coisa, a gente já estudou o círculo trigonométrico. A gente viu que o círculo trigonométrico ele está definido com 4 quadrantes e que, além disso, o eixo y representa o seno para a trigonometria e que o eixo x representa o cosseno para a trigonometria. E aí a gente, fazendo um sistema de eixos, nós dividimos nosso círculo trigonométrico em 4 regiões ou 4 quadrantes. O primeiro quadrante se encontra entre o x e o y positivo, o segundo entre o x negativo e o y positivo, e o terceiro quadrante em ambos são negativos, e o quarto quadrante x é positivo e o y é negativo. Isso é importante a gente saber essa questão dos sinais, porque futuramente, para a gente saber o valor do sinal, do seno e do cosseno, como a gente viu nas aulas, a gente precisa saber que região, em que quadrante se encontra o nosso ângulo. Bom, a gente havia estudado também que existem 2 sentidos para a gente poder estudar a trigonometria. O sentido positivo, que é definido como sentido anti-horário, e o sentido negativo, que é o sentido horário. Então, a gente tem as demarcações do ângulo. Por exemplo, inicialmente aqui no eixo X, a gente tem um ângulo de 0 graus. Esse ângulo aqui, se eu percorrer no sentido positivo, o próximo ângulo é de 90, depois de 180, 270, 360. No caso contrário, no sentido negativo, o ângulo de 90 vai aparecer aqui embaixo, em contraste com o sentido positivo, que ele aparece aqui em cima. Porém, além de aparecer aqui embaixo, ele terá o sinal negativo. Então ele vai começar do 0 grau, vai para menos 90 graus, menos 180, menos 270, menos 2π. Aqui é interessante porque eu coloquei essa imagem com os valores em radianos já para instigar vocês que nós vamos ver uma revisão sobre como faz a conversão de um no outro, tá? Talvez fique mais detalhado agora do que foi visto na sala de aula. Bom, o próximo ponto que a gente tem que estudar aqui é o seguinte. A gente sabe que dentro da circunferência trigonométrica a gente demarca 360 ângulos diferentes, ou 360 graus. Só que, como a gente havia estudado, a gente pode continuar dando voltas dentro do círculo trigonométrico até eu chegar num ângulo determinado. Como, por exemplo, se eu fixo o ângulo de 45 graus e faço uma volta completa na circunferência e retorno no ângulo de 45 graus, esse ângulo, mesmo representado no mesmo local, na mesma posição, ele não vai ser mais 45 graus, ele vai se tornar o ângulo de 405 graus, isto é o ângulo de 45 mais 360, que é equivalente a 405 graus. Esse tipo de ângulo, a gente chama ele de ângulo côngruos, ou seja, ângulos congruentes. Eles possuem a mesma posição, as mesmas características. Depois a gente vai ver que eles têm o mesmo valor de seno, de cosseno, de tangente, porém, eles não são o mesmo valor, tá? Ele não é o mesmo ângulo. Eles têm as mesmas posições, as mesmas características, mas são ângulos diferentes. Vamos ver mais ou menos como isso aqui funciona. Imagina comigo o seguinte, deixa eu apagar esses negócios que eu fiz aqui. Bom, imagina que nós temos aqui o ângulo de 30 graus. Então, como foi visto, esse sentido aqui é o sentido positivo e esse sentido aqui é o sentido negativo. Aqui a gente precisa tentar o seguinte: se eu marco esse ângulozinho aqui, e eu digo que esse ângulo é 30 graus, e eu faço uma volta completa, esse ângulo, depois de uma volta, esse ângulo vai valer 390 graus. Por quê? Porque é 30 mais 360. Se eu fizer mais uma volta completa, esse ângulo vai
passar a valer 750 graus. Por quê? Esse aqui é a primeira volta e esse aqui é na segunda volta. Se eu der mais uma volta no circunferência trigonométrica, eu vou aumentar o valor do meu ângulo. E aí vale uma particularidade aqui bem interessante. Por exemplo, se eu sigo no sentido anti-horário, esse ângulo aqui ele vai valer um valor negativo, ou seja, ele vai ser o menos 330 quando eu faço a volta contrária, porque é 30 menos 360. Se a gente fizer mais, ou melhor, menos uma volta aqui no sentido negativo, a gente vai encontrar então o próximo ângulo, que é o ângulo de menos 690, que é 330 mais, ou melhor, menos 330 menos 360. E aí, sucessivamente. Então a gente precisa entender que quanto mais voltas for dado no círculo trigonométrico, meus ângulos vão mudando de valor. Mas observem que existe então uma necessidade de nós entendermos que a gente pode representar ângulos de duas maneiras diferentes. Nós podemos representar na forma mais comum, que é o grau, para o nível médio, e para o nível superior a gente utiliza mais a notação de radiano. A notação de grau ela é interessante porque a gente se acostuma com ela, ela é mais utilizada no dia a dia. Já a notação de radiano ela é muito importante porque esse 2π aqui ele tem uma relação muito íntima com as funções, que é o que nós vamos ver no caderno seguinte. Então eu preciso saber converter um no outro. A gente tem que lembrar o seguinte: o mais importante de todos esses que eu coloquei aqui nessa tabelinha é a gente saber que o ângulo de 180 graus ele é equivalente ao ângulo π em radianos. Ou seja, eu posso dizer que 180 ele é igual, ou com a palavra matemática mais bonitinha, que é o seguinte: 180 ele é equivalente a π. Aqui a gente tem que tomar o cuidado, porque nesse estudo o π não vai valer 3,14 como geralmente a gente usa ele, tá? É necessário que aqui você sempre use o próprio π, não é para substituir o 3,14. Então, entendendo que o π é 180 graus, vamos aprender como que a gente faz as conversões. Primeiro, transformar 120 graus em radiano. Então eu tenho que, para transformar graus em radianos, eu posso usar uma equivalência de regra de 3. Primeiro, 180 graus ele vai ser equivalente a π, e eu quero saber qual que é o ângulo em radiano que é equivalente a 120. Faço a multiplicação cruzada, isto é, 180x é igual a 120π, passo 180 dividindo, vai ficar 120π dividido por 180, e aqui vem um detalhe muito importante: não é para dividir esse número, não é para dizer que o π vale 3,14, é para simplificar a fração. Simplificando em cima e embaixo por 60, concluímos então que 120 dividido para 60 dá 2, 180 para 60 dá 3, então o ângulo de 120 graus em radianos é 2π sobre 3. Fazendo um segundo exemplo, nós temos o 210 graus. Novamente a mesma configuração, o 180 vai valer π, 210 graus vai valer x. Multiplica cruzado, faz a simplificação sem dividir. Se nós dividirmos esse valor 210 dividido por 180 vai dar um número decimal. Não é esse o objetivo, a gente tem o objetivo de deixar na forma de fração, do jeito que está aparecendo aqui, que é 7π sobre 6. Então, usando a regra de 3, nós podemos transformar graus em radianos de maneira bem simples. Agora vamos ver o processo inverso. Transformar ângulos de radianos em graus. E é mais fácil ainda. É só a gente tirar o π e colocar os 180 graus no lugar dele. Vamos fazer o primeiro exemplo. 2π sobre 3 vai ficar 2 vezes 180 sobre 3. Multiplicando dá 360 e dividindo por 3 dá 120, que é o mesmo valor que a gente fez anteriormente, ó. Só para ver como a ida e a volta continuam sendo o mesmo valor. Transformar 7π sobre 6 em graus, tiramos o π, colocamos os 180, multiplicamos e dividimos, o resultado volta a ser 210. Então,
É só substituir o 180 no lugar do π e multiplicar e dividir, a gente encontra então o valor correspondente do ângulo de radiano para graus. Bom, essa é a transformação. Depois a gente pode, de certa forma, fazer com todos os ângulos fundamentais. Lembrem-se, os 3 ângulos fundamentais que nós temos quando a gente estuda o 9º ano é o ângulo de 30, 45, 60, que é aquele que a gente faz sempre a tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1. Já no segundo ano do ensino médio, é importante que a gente aprenda a utilizar os múltiplos desses 3 ângulos fundamentais, que é o 120, 135, 150, 210, 225, 240, 300, 315, 330, ou seja, todos esses ângulos que estão aqui. Mas depois a gente vai ver uma recapitulação sobre isso nas aulas de revisão. Isso aqui a gente já estudou na sala de aula, a gente fez algumas tabelas referentes desses ângulos, só faltou a gente fazer as conversões de graus para radiano igual está aqui, tá? Depois testem, façam em casa essas conversões para vocês verem como que calcula. Lembre-se que você só aprende a fazer algo se fizer e só vai ter dúvida quem tenta. Quem não tenta não vai ter dúvida nunca. E dizer que tem todas as dúvidas é algo que não tem como a gente resolver isso, sanar, tá? Tem que ter uma dúvida bem específica para que a gente possa trabalhar em cima dela. Já vou enviar daqui a pouco um outro vídeo. Agora, esse primeiro vídeo é só introdutório. E aí a gente vai começar o vídeo referente à aula logo mais. Se cuidem. Até já. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. Esse vídeo trata sobre as equações da reta. E a gente vai ver alguns exemplos que relacionam essas equações. Antes de fazermos exemplos, vamos dar uma olhada nas equações. A primeira equação ela é chamada de equação fundamental da reta. Ela é determinada por um ponto e pelo coeficiente angular. E ela é escrita com y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Temos também a equação reduzida, que é o formato da equação da reta quando isolamos a variável y no primeiro membro e todos os outros termos vão para o segundo membro. E temos a equação geral, em que todos os termos dessa equação são jogados para o lado esquerdo e escrevemos a forma ax mais by mais c igual a zero. Parecido um pouco com o formato da equação do segundo grau, mas não confundir esse formato, pois apesar de parecidos, eles são bem distintos uma da outra. Bom, só relembrando aqui os conceitos de coeficiente angular. O coeficiente angular da reta ele é determinado ou pela tangente do ângulo que a reta forma com a horizontal, que é o x, ou então pela variação de y e variação de x dos pontos determinados no exercício ou que determinam a reta. Temos a condição de paralelismo, quando os coeficientes angulares de duas retas são iguais e não existe ponto em comum. E a condição de retas concorrentes, que é quando os coeficientes angulares são diferentes. Vamos para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo fala o seguinte: a equação da reta que passa pelo ponto menos 1, menos 2 e tem coeficiente angular menos 1 é igual a quanto? Bom, do lado direito a gente pode ver a equação fundamental da reta, substituindo os pontos e o coeficiente angular, nós temos y menos 2 igual a menos 1, que seria o coeficiente angular, vezes x menos 1, que é o primeiro ponto, a coordenada x, o ponto indicado. Fazendo o jogo de sinal aqui e aqui, obtemos y mais 2 igual a menos 1, que multiplica x mais 1. Segundo passo, o terceiro passo aqui é fazer a distributiva. Fazendo a distributiva, fica menos x menos 1. Como a gente tem aqui a equação no seu formato geral, no formato fundamental aqui, vamos passar tudo para o primeiro membro. Ora, passando tudo para o primeiro membro, o x e o menos 1 ficam positivos. Fazendo a soma, nós temos que dar a equação da reta x mais y mais 3, alternativa D. Bem simples, é só substituir corretamente na fórmula, fazer o cálculo de maneira correta e a gente chega ao resultado. Só para enfatizar a questão das equações,
A equação fundamental é só substituir os valores. Já para encontrarmos a equação geral, a gente precisa resolver esse cálculo que foi feito aqui anteriormente. E para encontrar a equação reduzida, basta passar o x e o 3 para o outro lado e isolar a variável y. Feito dessa maneira, a gente tem então a equação reduzida. Vamos para um próximo exemplo. O segundo exemplo, ele trata da equação determinada por 2 pontos. Então a gente tem 2 pontos, não aparece o coeficiente angular, porém o primeiro passo de resolver essa equação, a gente vai justamente calcular o coeficiente angular. Vejam só, a equação da reta que passa por esses 2 pontos, calculando o coeficiente angular, nós temos o coeficiente angular é a variação de y com relação a x dos termos do ponto, ou seja, a variação de y é o y final menos o y inicial, 1 menos 3, pois já está negativo, e a variação final de x, que é 8, pela inicial, que é menos 2. Essa variação então vai dar o quê? 1 menos 3 é 4 e 8 menos 2 dá 6. Simplificando por 2 em cima e embaixo, o resultado é 2/3. Bom, aqui vale só uma observação. Não se preocupem, né? Mesmo o número dano fracionário, o cálculo continua normal. A diferença é que você tem que ter um pouco de cuidado, pois apareceu fração, geralmente a gente precisa usar o MMC. Mas vamos seguir aqui passo a passo. Bom, pegando a equação fundamental da reta, ó, essa aqui, escrevendo ela aqui e substituindo os pontos, nós teremos o ponto que eu escolhi foi o primeiro ponto, que é o 2 menos 3. Pode-se escolher o 8 e o 1 no lugar dele, tá? Ó, como eu escolhi o primeiro ponto, o lugar do y0 vai ficar o menos 3 e no lugar do x0 vai ficar o 2. Observação, aqui está entre parênteses e tem 2 menos porque tem o menos da fórmula e o menos do número 3. Um detalhe aqui importante que de se ressaltar para esse cálculo aqui é ter o cuidado de substituir corretamente. Se você substituir o 8 e o 1, também vai dar o mesmo resultado que nós vamos obter aqui, porque a equação da reta é única. Então, a gente vai dar o mesmo resultado independentemente de qual foi escolhido, tá? Só tirar esse parêntese daqui. Vamos continuar. Então, continuando, nós vamos fazer o jogo de sinal aqui no 3. Vai ficar y mais 3 e a distributiva no coeficiente angular. 2/3 vezes x é 2x sobre 3 e 2/3 vezes menos 2 fica menos 4 sobre 3. Como o MMC de 3 e do 1 que aparece debaixo do y do 3 que ficou oculto é o próprio 3, temos então a substituição, que vai ficar 3 na fração. A gente vai multiplicar e dividir pelo anterior. Como aqui não tem denominador, basta multiplicar direto. 3 vezes y, 3y, 3 vezes 3, 9. Aqui do outro lado, como tem 3 dividindo, ó, 3 dividido para 3 é 1, multiplicando pelo que está em cima, é só repetir. Feito isso, a gente pode cortar o denominador. Vale uma outra observação, só pode cortar o denominador nas equações que forem calculado o MMC pelos dois lados, tá? Se fizer só de um lado, ou se for uma expressão numérica ou algébrica, isso não pode ser feito, tá? O corte é só quando for feito dos dois lados de uma equação. Cortando 3, fica então 3y mais 9 igual a 2x menos 4. Como a equação aqui está no seu formato aqui geral, a gente vai passar tudo para o segundo membro, para que o x não fique negativo. Ora, passando tudo para o segundo membro, o 3y e o 9 ficam negativos, subtraindo menos 4 menos 9 dá menos 13, ou seja, 2x menos 3y menos 13. Alternativa correta, letra A. Vale ressaltar que mesmo que a gente coloque o x para o outro lado, que ficaria menos 2x mais 3y, ou mais 13, esse menos 3y aqui não corresponderia com mais 3y daqui, tá? Então a alternativa B seria falsa, mesmo colocando a equação com um x negativo. O próximo exemplo é um exemplo sobre intersecção de retas, que é o seguinte. Deixa eu abrir
programei aqui para fazer um desenho. A gente tem a seguinte situação. Quando nós temos o plano cartesiano, pode acontecer de uma determinada reta R, em um determinado ponto específico, pode acontecer dessa reta se cruzar com uma outra reta S. Tem um ponto que nós chamamos de ponto de interseção. Então a gente até escreve da seguinte maneira: a intersecção, que é o usinho de cabeça por baixo da reta R e da reta S, é esse ponto P indicado. Mas como que a gente faz para calcular, então, definir como que acha esse ponto? Bom, para fazer essa intersecção, a gente tem que isolar uma das incógnitas e igualar as equações. Então, por simplicidade, eu escolhi isolar a variável x. Eu poderia isolar a variável y nos dois casos, só que o resultado é o mesmo, porque dá um pouco mais de trabalho de fazer o cálculo. Como o x está sozinho na primeira equação, e na segunda tanto o x quanto o y tem um número multiplicando, eu vou simplesmente isolar o x. Passando o 2y e o menos 3 para o outro lado, eles trocam de sinal. Na segunda equação, passando 3y e o menos 5, fica menos 3y mais 5, e depois eu passo 2 dividindo para o outro lado, fica todo mundo dividido por 2. Bom, então depois que isola a incógnita, a gente tem que igualar as equações para encontrar o ponto em comum. Observem que a intersecção é justamente o ponto em comum, ou seja, significa dizer que as retas elas são iguais. Então a gente está calculando nesse ponto saber qual é o valor de y em que as duas retas são iguais. Ou seja, nós vamos calcular, para esse desenho aqui, nós vamos estar calculando, nesse contexto, esse valorzinho aqui. Ó. Nós vamos primeiro calcular o valor de y. Depois a gente vai calcular a coordenada x desse ponto. Para isso, vamos igualar. Igualando as duas retas, nós temos essa expressão. E aí nós vamos usar aquele recurso da multiplicação cruzada. Multiplicando cruzado fica menos 3y mais 5 e 2 vezes menos 2y mais 3. Fazendo a distributiva desse lado, fica menos 4y mais 6. Passando tudo que é letra para o primeiro membro e tudo que não tem letra para o segundo membro, nós temos menos 3y mais 4, pois muda de sinal, e 6 menos 5, pois muda também de sinal. Feito essas subtrações, fica y igual a 1. Ou seja, nós encontramos somente que o y é 1. Logo, poderia ser a alternativa B, a alternativa D ou a alternativa E. Então, só o y não é o suficiente para nós encontrarmos o resultado. Bom, para a gente então encontrar o x, nós vamos pegar uma das equações. Eu sempre recomendo e sempre vou pegar a que for mais simples de fazer o cálculo. Substituindo o valor de y, fica menos 2 vezes 1 mais 3. 3 menos 2 dá 1, ou seja, significa dizer que o ponto é o ponto 1 menos 1 e 1, pois tanto x quanto y valem 1. Logo, o ponto indicado é a letra B. Então, nessa questão, só recapitulando, quando nós queremos saber qual é a intersecção das retas, a gente isola uma variável, resolve a equação, encontra o valor de uma delas, depois substitui na equação de volta e encontra o valor da outra. Vale ressaltar que se eu substituir o 1 nessa primeira equação, vai ficar 3 vezes 1, que dá menos 3, menos 3 mais 5 dá 2, e 2 dividido para 2 também é 1. Não importa, né, nesse caso, qual equação a gente vai escolher, o resultado é o mesmo. Porém, vale ressaltar que é importante sempre pegar as mais simples de se resolver. Exemplo 4. O exemplo 4 é de retas paralelas. Né? A gente quer determinar o valor de uma incógnita A para que a reta R, que é ax mais y menos 4 igual a 0, seja paralela à reta 3x mais 3y menos 7 igual a 0. Para fazer isso, nós temos que lembrar o seguinte: duas retas são paralelas se os coeficientes angulares delas são iguais e os pontos são diferentes. Bom, a gente pode observar já que o item Q dessas retas são diferentes. Um é menos 7 e o outro é menos 4. Mesmo passando para o outro lado, só muda o sinal. Os valores são diferentes. Então a gente quer determinar somente o valor de A.
Para resolver isso, nós vamos isolar a variável y, tá? Isolando o y, no primeiro membro, o ax passa negativo e o 4 passa positivo. Na segunda equação, o 3x passa negativo e o 7 passa positivo. Bom, para isolar a variável y na segunda equação, a gente precisa passar o 3 dividindo. Então, as nossas equações ficarão y igual a x mais 4 e y igual a menos 3x mais 7 sobre 3. Observe que a gente só quer o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular da primeira é o menos a. E o coeficiente angular da segunda é o menos 3 sobre 3. Pois o coeficiente angular, apesar de ser a letrinha m que está multiplicando o x, a gente tem que lembrar que numa fração é tanto o número de cima quanto de baixo, ou seja, o numerador e o denominador, que estão multiplicando a nossa variável x, apesar de que intuitivamente ou de forma mais tradicional a gente diz que isso é uma divisão. Na verdade, isso é um número só que está multiplicando o x. Simplificando menos 3 por 3, fica menos 1. Isso significa dizer que o coeficiente da reta R é menos a e o da reta S é o menos 1. Feito isso, então a gente só precisa igualar essas duas coisas. Ou seja, o menos a tem que ser igual a menos 1, portanto, multiplicando por menos 1 dos dois lados, o a fica então igual a 1. Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Que qualquer dúvida entre em contato no WhatsApp durante a aula. E até mais. Se cuidem. Falou!